Boa tarde, Milena. Boa tarde, Bianca, e uma boa tarde a todos os telespectadores do Jornal Internacional que estão nos acompanhando no momento. Bom, o assunto dessa edição será algo muito legal. Vamos falar sobre os anelídeos. Bom, o que são anelídeos? Os anelídeos são animais incluídos no filo Anelídeas e compreendem seres que possuem corpo cheio de anéis. Apresentam simetria bilateral e são celomados triblásticos protostômios. Ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, formam inicialmente a boca e depois o ânus. Estima-se que esses animais apresentam cerca de 15 mil representantes, divididos em 3 partes. Sendo os exemplos mais conhecidos como a minhoca e a sanguessuga. Agora vamos citar as classificações dos anelídeos. Entre elas podemos encontrar 3. Uma delas são as oligoquetas. Esses organismos apresentam um corpo longo, cilíndrico e são dotados de poucas cerdas, estruturas rígidas quitinosas que ajudam na sua locomoção. São encontrados normalmente em solos úmidos, mas pode aparecer tanto em águas doces como em águas salgadas. Como, por exemplo, podemos citar as minhocas. Outro exemplo são as poliquetas. São animais que se diferenciam dos outros anelídeos por possuírem principalmente segmentos que apresentam expansões laterais, com grande quantidade de cerdas. Grande parte dos representantes é marinha. Possui cabeça diferenciada com estruturas sensoriais, sexo separado e geralmente apresentam brânquias. Como exemplo de poliquetas, podemos citar a espécie do gênero Nereis. É isso aí, Renata. O terceiro exemplo são os cirundíneos. Esse grupo apresenta indivíduos com corpo achatado dorsoventralmente, sem paracoides e sem cerdas. Possui representantes, em sua maioria, de água doce. Uma característica marcante desses animais é a presença das ventosas, que garantem a locomoção e a fixação dos animais. São organismos hermafroditas, como exemplo de hirundíneos. Podemos citar todas as sanguessugas, animais muito conhecidos por sua capacidade de sugar o sangue e liberar uma substância anticoagulante, que garante um fluxo contínuo de sangue. Os protagonistas da nossa reportagem serão os poliquetas, o que conheceremos no próximo take. Poliquetas são pequenas e fascinantes criaturas que fornecem um toque festivo ao mundo submarino, por sua aparência em planos cônicos semelhantes ao de uma árvore de Natal convencional. Os poliquetas são o equivalente submerso das minhocas, mas vamos combinar, são minhocas com muito estilo, vestidas a caráter com roupas de festa. Esta espécie marinha, cientificamente conhecida como Spirobranchus giganteus, é encontrada nas regiões tropicais de todo o mundo, em geral com a cabeça inteira embutida em corais maciços. Sua estrutura de tentáculos, semelhante a pelos de cores vibrantes em espiral, é construída à base de carbonato de cálcio para proteção contra predadores, além de ajudar o animal a respirar e coletar partículas de alimento. Exatamente pela semelhança dos apêndices vitais com os ramos de um pinheiro, o bichinho recebeu o apelido de árvore de Natal marinha ou subaquática. Mas ao contrário dos enfeites caseiros, as poliquetas não são sazonais. Na verdade, elas chegam a viver 40 anos colorindo constantemente o fundo do mar. Os poliquetas compreendem os anelídeos mais diversificados em formas e cores e compõem mais de 10.000 espécies. Estes organismos apresentam grande importância ecológica para os ambientes marinhos, uma vez que, independente do tipo de ambiente, como por exemplo, praias, costões rochosos, baías ou regiões profundas,
Estão entre os mais abundantes e mais diversificados invertebrados marinhos. Uma das principais razões desse sucesso está relacionada à grande diversidade de hábitos alimentares e de estratégias de vida que esses organismos apresentam. Os poliquetas são encontrados principalmente em ambientes marinhos, sendo que poucas espécies habitam águas doces, e raras espécies já foram encontradas em ambientes terrestres. Nos ambientes marinhos, eles habitam principalmente os ambientes bentônicos. Porém, algumas espécies podem nadar durante alguma fase da vida, enquanto outras podem viver exclusivamente no ambiente pelágico. Nos ambientes bentônicos, os poliquetas podem ser encontrados em praticamente todos os lugares imagináveis, como a superfície ou dentro do sedimento, abaixo, acima ou dentro de rochas, associados a algas, esponjas, equinodermos e outros invertebrados marinhos. Algumas espécies podem perfurar rochas e conchas para criar abrigo, e outras podem construir tubos calcificados, fixando-os nas rochas, ou apenas agregar qualquer tipo de partícula encontrada, como fragmentos de conchas, areia, lama ou até pedaços de algas, para formar tubos. São, na sua maioria, animais marinhos, com menos de 10 centímetros de comprimento e com diâmetro de 2 a 10 milímetros. No entanto, certas formas intersticiais podem possuir apenas 1 milímetro de diâmetro, com um comprimento de 70 centímetros ou mais, enquanto outras espécies podem atingir 1 milímetro. Muitos poliquetas apresentam uma coloração espetacular, com tonalidades de vermelho, rosa, verde, laranja e muito mais. Em termos genéricos, o seu corpo é perfeitamente cilíndrico, com segmentos semelhantes que correspondem internamente a compartimentos celomáticos, separados por septos. Os poliquetas têm numerosas e variadas estruturas quitinosas, as sedas, características que lhes conferem a designação poli, muito, mais queta, pelo. Estas têm um papel importante na locomoção, na fixação ao tubo e no suporte da musculatura dos parapódios. Estes últimos são apêndices laterais, usualmente um par por segmento, que permite aos poliquetas deslocar-se eficientemente sobre o sedimento. Muitas espécies, no entanto, vivem enterradas, sendo nesse caso os parapódios. A região anterior do corpo, o prostômio, possui em muitas espécies apêndices sensoriais bem desenvolvidos. Segue-se o tronco, com um número variável de segmentos, e o pigídeo, onde se situa o ânus. A boca situa-se ventralmente entre o prostômio e o primeiro segmento do tronco, o peristômio. No entanto, os diferentes estilos de vida dos poliquetas fazem com que essa estrutura de base sofra vários graus de modificação. Os poliquetas podem ser errantes ou sedentários. As poliquetas errantes incluem espécies estritamente pelágicas, vivem na coluna de água. Outras que se deslocam sobre o fundo entre as rochas e outras que se enterram ativamente no sedimento ou ocupam temporariamente tubos que permanecem fixos no mesmo local. Os poliquetas estritamente sedentários vivem permanentemente enterrados no sedimento estabilizado por muco, em tubos ou em galerias. Embriologia. Os ovos das poliquetas geralmente possuem pequenas e moderadas quantidades de vítelo. A clivagem é holoblástica e espiral, e a gastrulação ocorre por meio de invaginação, epibolia ou uma combinação dos dois. Após a gastrulação, o embrião se desenvolve em uma larva trocófora, que é caracterizada por uma banda ciliar localizada anterior à boca. Servindo para a locomoção da larva, esta larva se transforma em um poliqueta juvenil por uma metamorfose que se inicia com o alongamento do corpo e logo os segmentos são formados e desenvolvidos. Reprodução.
Os poliquetas adultos podem se reproduzir de forma sexuada ou sexuada. Quando os poliquetas se reproduzem sexuadamente, eles liberam gametas diretamente na água, onde ocorre a fertilização. A partir daí se desenvolvem larvas planctotróficas, que se alimentam de plâncton. As larvas são, portanto, uma fase de ciclo de vida de alguns organismos. Além disso, os poliquetas são capazes de se regenerar quando partes de seu corpo são fragmentadas em segmentos, que se regeneram em novos indivíduos. Essa seria a reprodução assexuada. Percebam que não há fase larval neste caso, pois a partir de um organismo adulto se desenvolve outro adulto. Grande parte das espécies de poliquetas é gonocórica, ou seja, possui sexos separados. Assim, a maioria dos poliquetas se reproduz sexuadamente. As gônadas estão presentes na maioria dos segmentos, sendo os gametas liberados por metanefrídeo ou por ruptura da parede do corpo. Um fenômeno reprodutivo característico dos poliquetas é a epitoquia. Poucas famílias possuem espécies que apresentam epitoquia em períodos reprodutivos. A epitoquia ocorre na época da maturidade sexual e produção dos gametas e envolve uma série de modificações morfológicas para a dispersão efetiva dos gametas. Algumas espécies, como Porinereis poteni, Nerididae, da praia de Itapuã, desenvolvem os olhos e modificam os parapódios, a fim de aumentar a flutuabilidade na coluna d'água. Os poliquetas têm estratégias alimentares muito diversificadas. Muitas espécies de poliquetas alimentam-se de detritos. Algumas englobam o sedimento do fundo de uma forma pouco ou nada seletiva. O sedimento é ingerido e o material orgânico ainda existente é assimilado à medida que passa pelo tubo digestivo. Outras espécies não ingerem o sedimento, mas com o auxílio de estruturas especializadas, órgãos bucais ou palpos, selecionam do sedimento o material orgânico ou partículas de determinadas dimensões, usualmente as mais pequenas. As partículas pequenas têm uma razão superfície, volume maior do que as de maiores dimensões, sendo assim possível possuírem proporcionalmente mais material orgânico ardente à superfície. Algumas espécies de poliquetas utilizam a sua probóscide, que pode ou não possuir mandíbulas, para capturar animais vivos, e são por isso denominadas carnívoras. A probóscide pode ainda ser usada para recolher material vegetal, e as espécies dizem-se herbívoras, ou pedaços de matéria orgânica em decomposição, e as espécies denominam-se necrófagas. Muitas espécies de poliquetas alimentam-se de partículas em suspensão e desenvolvem estruturas adaptadas à sua recolha. São poliquetas filtradores. Esta captura de partícula pode ser levada a cabo de uma forma ativa pelos verdadeiros filtradores ou de uma forma mais ou menos passiva pelos poliquetas suspensivos. Os poliquetas englobam ainda mais espécies parasitas, ectoparasitas, espécies comensais e espécies mutualistas. Nem sempre é fácil atribuir uma estratégia alimentar única às espécies de poliquetas. Muitas há que variam a sua estratégia alimentar em função da disponibilidade de alimento, e algumas não têm qualquer especificidade. Essas últimas denominam-se onívoras. Uma vez capturado o alimento, é a hora da digestão. Poliquetas, incluindo suas larvas, possuem um tubo digestivo completo, ou seja, têm uma boca anterior para a captação do alimento e um ânus exterior para a liberação de fezes. A respiração dos anelídeos pode ser realizada de diferentes formas. Algumas espécies apresentam respiração cutânea, outras, no entanto, apresentam respiração branquial. Em muitas poliquetas, observa-se a presença de estruturas chamadas de parapódios, que atuam, entre outras funções, como brânquias. O sistema excretor dos anelídeos é formado por um par de nefrídeos por segmento. Na maioria dos anelídeos, como a minhoca, observa-se presença de metanefrídeos, estruturas que coletam o líquido diretamente do celoma do animal.
O sistema circulatório dos poliquetas é extremamente importante para o transporte interno de gases. Os poliquetas que não possuem apêndices, como tentáculos ou brânquias, fazem a troca gasosa em toda a superfície do corpo. As brânquias podem ser encontradas de diversas formas, como filamentos localizados no tronco, na região anterior do corpo ou em penáteos branquiais na região da cabeça. Mas tipicamente são encontradas associadas aos paraapódios, podendo ainda ser uma modificação do mesmo. Nos poliquetas existe um vaso sanguíneo dorsal ao tubo digestivo, que possui o papel de conduzir o sangue até a parte anterior do animal, e um vaso ventral, que conduza para a parte posterior. Esses dois vasos são comunicados tanto na parte ventral como na parte dorsal do animal. Em cada segmento dos poliquetas, os vasos possuem comunicação com pares de vasos parapódios. O sistema excretor dos poliquetas é formado por nefrídeos filtradores. Comumente, em cada segmento, existe um par de nefrídeos que possuem papel de filtração, baseados na ultrafiltração e reabsorção. A depender do tipo corpóreo, os poliquetas podem apresentar protonefrídeos ou metanefrídeos. Os protonefrídeos são encontrados em poliquetas que não apresentam sistema hemático ou que apresentam reduzido. Os metanefrídeos são encontrados na maioria das poliquetas, que consistem em vários locais de filtração. Sistema nervoso. Os anelídeos apresentam um sistema nervoso que é formado por um par de gânglios cerebrais, também chamados de cérebro, e conectivos para um ou dois cordões nervosos que se estendem por todo o comprimento do corpo do animal. Em cada segmento, observa-se a presença de gânglios nervosos e nervos laterais. O sistema nervoso dos poliquetas é composto por um cérebro, que se localiza dorsalmente na região do protostômio, e um par de cordões nervosos que se estende ao longo do corpo. Cada segmento possui seu próprio par de gânglios, que são conectados à parede do corpo por nervos laterais. Estes nervos penetram na parede do corpo, circundando e inervando as musculaturas e estruturas sensoriais de cada segmento. Os poliquetas possuem uma grande variedade de estruturas sensoriais, sendo sensíveis à luz, a substâncias dissolvidas na água e ao movimento. Essas estruturas são moldadas em órgãos dos sentidos como olhos e órgãos nucais quimioceptores. Órgãos nucais são geralmente organizados em pares e compostos por estruturas ciliadas localizadas em uma pequena depressão na região do prostômio.